Olá, pessoal. Este é mais um Domingão do Carlão. Obrigado por você ter acordado cedinho aí para estar aqui comigo em mais um Domingão e mais uma prosa sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E olha só, hoje, gente, eu prometo para vocês que a gente vai ter uma conversa extraordinária. Essa prateleira nunca foi tão alta. Aqui do meu lado está a Carla Castro Salomão, que ela mesma fala que todo mundo chama ela de Carla Salomão. Ela é engenheira agrônoma formada lá na Universidade de Viçosa. Daqui a pouco eu conto os detalhes. Ô, Carla, obrigado pela sua presença em vir aqui falar conosco aqui nesse Domingão do Carlão, viu? Prazer imenso, Carlão. Prazer todo meu de estar com você e com todos os centenas de milhares dos seus convidados. Ô, gente, é o seguinte, a Carla, olha, eu sempre digo, o Carla, eu sempre falo aqui no meu programa que se Deus tivesse me chamado lá quando eu comecei e falasse assim, Carlão, você pode escolher todas as pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho. Eu sempre digo que eu não teria nunca a ousadia de pedir tanto para ele. Então, eu quero dizer que a sua presença aqui é motivo de muito orgulho. E olha só que interessante, vocês que acompanham aí o meu programa, vocês viram aí, semana passada a gente entrevistou aqui o Jeffrey Abrams. Aliás, não foi semana passada, foi há 15 dias atrás. E o Jeffrey Abrams, ele é um grande, vamos dizer assim, um headhunter aí, super famoso dentro do agronegócio. E olha só as coincidências da vida. Esta mulher aqui que está do meu lado, a Carla Salomão, foi contratada pelo Jeffrey Abrams para ser a primeira mulher agrônoma a trabalhar no campo lá no Paraná. Carla, eu acho que a gente poderia falar um monte de coisa do seu currículo, mas a gente vai falando aí ao longo dessa prosa. Eu queria que você começasse falando dessa história aí, porque essa história é muito legal. Dessa história, não, tem tantas histórias que a gente vai ter que resumir, né? Mas, assim, eu queria começar a falar um pouquinho antes dessa história para mostrar o que foi o Jeffrey na minha vida, né? Assim, e o que aconteceu. Porque, assim, eu sou carioca, né? Carioca, e eu resolvi, assim, Zona Sul, Rio de Janeiro, Colégio Santo Inácio, quer dizer, assim, uma situação de vida que jamais, acho que ninguém saiu do Colégio Santo Inácio para fazer agronomia, né? Assim, muito menos na minha época, né? Então, eu botei na cabeça que eu precisava ajudar os índios. Olha que loucura, meus 16, 17 anos, né? Então, que eu tinha que ensinar os índios a agricultura, a poder deixar de serem nômades para serem sedentários dentro de uma sobrevivência. Isso na minha cabeça, na minha ideia. Então, assim, entre tudo que eu queria ser, 5 coisas, eu queria ser piloto de avião, porque meu pai era piloto de avião. Eu queria fazer desenho industrial, eu queria ser bailarina profissional, eu queria ser física nuclear, porque eu adorava física, e eu queria ser agrônoma e arquiteta. Quer dizer, queria ser tudo isso, ou seja, eu não sabia o que eu queria ser, né? Mas pelas tantas eu resolvi que agronomia é o que eu ia ser, porque eu podia ser muitas coisas sendo agrônoma. Podia ficar no laboratório, eu podia treinar pessoas, eu podia ensinar os índios que eu queria, ser expedicionária, extensão rural, eu podia ser, sei lá, me diversificar em muitas coisas, porque a agronomia te permite uma vida profissional muito diversificada. Eu poderia ser gestora, não é? Então, eu falei, eu vou fazer agronomia. Mas como agronomia onde? Na rural? Não sei o que. Não quer saber qual que é a melhor escola de agronomia na parada aqui nessa época? Porque eu, carioca, mulher, se eu não tiver saindo da melhor escola de agronomia com as melhores notas, eu não vou conseguir emprego. Né? Quem vai me dar emprego? Aí, é Viçosa. Curso de graduação. Viçosa? Legal, eu tenho umas... Família do meu pai é lá de Minas, de Belo Horizonte, eu vou para Viçosa. Fui para Viçosa, fiz o curso de agronomia, assim... Só nisso aí eu tenho 350 mil histórias para contar. Era, obviamente, a única carioca na cidade, né? Dentro da Universidade de Viçosa. E, naquela época, tinha 10 rapazes para uma moça. A proporção era essa, dentro da universidade, né? E aí, pronto, me formei. E aí, eu falei assim, gente, vou trabalhar, né? E aí, insistiram muito que eu fosse ser entrevistada na Dupont. Eu disse, mas Dupont, mas
mas agroquímico, mas como é que é? Não, vem. 2 amigos meus que estavam na DuPont. Aí eu sei que eu fui fazer essa entrevista em Alphaville. E eu cheguei lá, e quem era o meu entrevistador? Era o Jeffrey. Eu não tinha me formado ainda, eu ia me formar em dezembro. Tipo, isso era final de novembro. Eu ia me formar. Bom, dali a pouco eu estava entrevistando o Jeffrey, eu me lembro disso. Ele me perguntava e eu devolvia a pergunta. Ele disse, não, peraí, quem está entrevistando aqui? Sou eu! Não é você que está me entrevistando. Foi muito engraçado isso. Você vai... Porque primeiro era em Ribeirão Preto, depois fui para Alphaville, ele quis que eu fosse para Londrina, eu fui para Londrina, e no final, o Péder em Londrina, estava brincando com o Zé Roberto, de Ribeirão Preto, que os 2 me queriam, fui contratado, debaixo de briga, fui disputada ainda por cima, eu adorei aquilo, né? Falei, gente, cheguei lá para fazer a entrevista, estava cheio de gente, homens, as mulheres eram entrevistadas e entravam para fazer registro de produto, que é um trabalho documental, você tem que ir para Brasília, mas para campo eu fui a primeira mulher, e foi o Jeffrey, que o Jeffrey cismou que tinha que ter uma mulher no campo, ele cismou que tinha que ter, mas aí eu acho que ele não encontrava o perfil. Entendi. Aí me contratou imediatamente, eu fui contratada, fiz entrevista, eu já fui para Londrina, e aí já foi, queriam que eu começasse a trabalhar, eu falei, gente, olha, eu não tenho como, eu vou me formar em dezembro, eu preciso de um tempinho para me mudar de Viçosa para o Rio, porque eu tenho que poder mudar do Rio para Londrina. Então, dia 1º de fevereiro, eu comecei a trabalhar. Foi assim. E de lá para cá, são muitos anos, né? Eu hoje tenho 62 anos, eu tinha 22 anos, quer dizer, são 40 anos. E o Jeffrey se tornou o grande referência, o amigo, o coach, tudo. O Jeffrey é tudo, né? Nós somos amigos, amicíssimos. Aí cheguei em Londrina, e foi, assim, um escândalo. Assim, porque era o seguinte, eu tinha 22 anos, então, assim, olhando para trás, eu fico pensando, eu era uma menina. E eu pegava aquela Belina, eu andava 6.000 quilômetros por mês, porque eu fazia todo o norte do Paraná. Então, uma semana eu ia de Londrina para Goiôerê, e na outra semana eu ia de Londrina para Jacarezinho. Londrina ficava mais ou menos no meio do norte. Então, uma semana eu saía segunda, ia visitando cooperativa, cliente, porque eu era agrônoma e eu ensinava, monitorava a aplicação dos produtos da DuPont de uma forma técnica, no campo. Então, eu dava treinamento em cooperativa, eu regulava a barra de aplicação. Então, assim, era Belina, porque a barra ia na Belina desmontada. Então, assim, era uma vida dura. E eu tinha que andar muitos quilômetros. E à noite eu dormia nos hotéis pela beira da estrada. Então, tem cenas de eu ter que colocar o móvel, né, do quarto, segurando a porta, porque queriam invadir o meu quarto nos hotéis. Porque não tinha mulher, né? Assim, tem cenas de, assim, por exemplo, eu chegava para ser recepcionada nas cooperativas e tal. Eles me recebiam em primeiro lugar, porque eles não queriam receber aquela humarada toda que eles já conheciam, eles queriam conhecer a agrônoma da DuPont, o que é isso, né? Então, foi assim, foi um fenômeno. Tem entrevista para jornal, como a primeira mulher no Brasil que trabalha, foi assim, foi um sucesso. Mas profissionalmente foi um sucesso, porque eu me envolvi com cada um dos clientes, tinha gente que... Por exemplo, uma experiência interessante que teve um produto lá que queimou a lavoura do senhor. O senhor era um antigo retirante do Nordeste, que trabalhou pesado, mas ele ficou rico, foi comprando terras, mas ele continuava sendo aquela pessoa simples e que acreditava nas coisas, né? E ele foi muito mal orientado na utilização de um determinado produto, queimou a lavoura dele toda de cana. Olha, até a chá da tarde, assistindo novela Café com Leite, eu tomei com esse cara, com a família dele, para ele confiar em mim, que eu ia aplicar aquele produto e que era o melhor produto para ele. Depois de mais ou menos um ano visitando esse senhor, ele me deixou. Eu falei, se o senhor comprar, eu vou aplicar todo esse produto aqui do seu lado. E assim eu fiz. Então, depois, quando eu estava em Piracicaba fazendo meu mestrado, eu conheci um agrônomo. Ele falou assim, vem cá, você é a Carla? A Carla Salomão? Eu falei, sou eu, em Piracicaba. Muito prazer. Eu queria muito te conhecer.
Eu entrei lá nessa região que você cobria, depois de você, eu digo para as pessoas que eu sou seu amigo, porque todo mundo pergunta para você, esse senhorzinho, eu sou muito amigo da Carla, claro, então ele ficou todo feliz de me conhecer, porque ele disse que eu ia abrindo todas as portas para ele, né? Então, assim, eu fiquei tão feliz nesse momento, porque aí eu pensei, puxa, valeu a pena, né? Valeu a pena, assim, você sente quando vale a pena, não é porque você saiu no jornal, você sente que vale a pena quando você marcou definitivamente uma mudança, quando você trouxe algo de positivo de fato, né? Quando você foi capaz de abrir horizontes. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa conversa, que foi só eu e ele, ninguém mais viu isso, né? Mas para mim Ô, valeu o tempo que eu Carla, passei. é muito. Eu acho que tem uma coisa na vida que é muito sinal de muita coragem. E eu acho que você, pela sua trajetória, tudo, você, né, teve lá um sucesso. Eu tenho a impressão que se você tivesse lá na Dupont ainda, com certeza você seria presidente da Dupont, entendeu? Então, assim, eu queria ficar pensando assim, como que você toma e como é que foi a sua decisão de sair da Dupont, de ir para fazer um mestrado? Como é que você... Porque isso denota um espírito de gente que não tá, que não se acomoda, que não gosta de sofá. Então, eu queria que você me falasse sobre isso. Engraçado que eu fiz isso 3 vezes na minha vida. Sim, sim. Eu pedi para sair da Dupont e assim eu tive muito sucesso profissional na Dupont e muito respeito. Eles queriam que eu fosse para os Estados Unidos. Eu pedi para sair da Dupont e veio um master lá dos Estados Unidos para Londrina para me convencer a não sair da Dupont. Eu achei aquilo fantástico. Falei, gente, esse americano veio aqui conversar comigo, me prometendo, paga o seu mestrado, você vai fazer nos Estados Unidos se você quiser. Então eu vi assim que a empresa realmente estava querendo que eu ficasse, sabe? Foi legal, mas eu falei, não, eu quero fazer outra coisa. Eu queria ir além, alguma coisa me dizia. Quando eu via aqueles agricultores, eu viajava muito, né? O norte do Paraná todo, diferentes tamanhos, diferentes situações. Quando eu via aquilo, eu pensava que eu tinha um senso de dever muito aguçado, né? Acho que eu tenho ainda. Eu achava que eu tinha que dar mais de mim, porque eu tinha conhecimento, né? E eu tinha que fazer com que esse conhecimento fosse para as pessoas, fosse em benefício. Então, eu tinha que ir mais longe do que ficar só numa empresa de agroquímica. Então, eu falei, se para eu ir mais longe, eu tenho que me capacitar mais. Então, eu vou fazer um mestrado. Aí, eu passei no mestrado em Berkeley, que eu me candidatei para Berkeley, passei no mestrado em Viçosa e passei no mestrado em Piracicaba. Mas nisso a minha mãe adoeceu e eu pensei, eu não posso ir para Berkeley. Minha mãe teve uma doença grave, eu falei, eu tenho que ficar aqui. Então, assim, para Viçosa eu não vou, porque eu já estudei lá. Vou conhecer outra realidade, outro network, porque eu sempre tive muita mania do network, sabe? Pessoas, conhecer pessoas. Falei, vou para Piracicaba ver uma outra abordagem, uma outra escola, né? Outro network. Aí fui para Piracicaba e eu resolvi fazer mestrado em economia rural. Porque eu achava que o que eu queria, eu tinha intuição. Não era esse negócio de ficar cavucando terra, não sei o que, eu gosto muito, mas eu queria trabalhar nas decisões de investimento, de vida, sabe? Então, eu fui me capacitar nisso. Então, eu fui fazer economia rural. Fiz em Piracicaba, tive grandes mestres. Mas nisso eu tinha pedido demissão da Dupont, eu não tinha salário, consegui uma bolsa lá de CNPq, eu vivia à míngua, né? À míngua. Aí, nisso, minha mãe piorou muito da doença dela. E quando eu terminei o meu curso, que eu já estava fazendo uma tese em sementes, eu ia fazer a tese dentro do estudo do meu orientador em sementes, eu falei, minha mãe ficou muito ruim. Eu falei, ela precisa de mim. Eu tranquei, porque eu já tinha feito todas as matérias, voltei para o Rio de Janeiro. E aqui eu fiquei 2 anos na cabeceira da minha mãe. 2 anos cuidando da minha mãe. Diariamente, fazia tudo, comida para ela, tudo. Eu queria que ela ficasse boa e eu queria que ela tivesse amor e alegria, né? Mas, enfim, ela faleceu, não teve jeito.
e eu fui para Portugal, fiquei lá uns 3 meses, fui viajar com meu pai no Sul, depois fui para Portugal, voltei e retomei o meu mestrado lá por outubro, né? A mãe morreu em fevereiro. Aí, setembro, outubro. Cheguei lá, o meu orientador tinha ido embora, não tinha mais tese, não tinha quem me orientasse. A minha tese, que já estava na metade, tive que abandonar e começar de novo. E para quem faz mestrado e tese, entende como é difícil isso, porque você demora um bom tempo escolhendo o problema, porque é difícil escolher o problema para fazer uma tese. E aí eu me mandei para Londrina, e aí fiz uma tese em análise de risco e tomada de decisão. Porque um amigo meu de Londrina falou: Carla, se você puder fazer um estudo, pelo amor de Deus, Carla, faz alguma coisa que ajude o agricultor a tomar a decisão. Porque a gente investe, a gente coloca o dinheiro antes, a gente não sabe se o preço vai estar bom, a gente não sabe se vai ter uma super oferta, a gente não sabe se vai estragar, se vai chover, se vai... Então, a tomada de decisão é o momento mais dramático que eu tenho aqui. Um dos fazendeiros que eu atendia, sabe? Que até se tornou um grande amigo meu. Até o irmão dele foi presidente lá da Sociedade de Agricultura, enfim. Aí eu falei, não é que isso é um assunto interessante? Aí eu fiz análise de decisão e análise de risco e tomada de decisão, usando média, variância, dominância estocástica, tudo é uma loucura sem orientador, porque nisso não tinha... O cara lá em Piracicaba, os professores falavam, não tem ninguém que possa orientar essa sua tese, não. Quem poderia é o próprio Fernando, que era o seu professor, que foi embora para os Estados Unidos, que vai voltar daqui a 2 anos. Então, eu fiz a tese sozinha, sabe? Fui para o IAPAR, que foram maravilhosos, porque já me conheciam, porque eu trabalhava lá, né, em Londrina, me deixaram utilizar os dados de um estudo de 12 anos, repetição, com diferentes rotações, mas repetidas durante 12 anos. Então, eu tinha um banco de dados enorme, que eu tive que processar em SAP, um monte de coisa, uma complicação danada. E, enfim, fiz essa tese com grande dificuldade, porque eu tinha que ir para Piracicaba, compilar os dados, ir para Piracicaba, usar o computador, que naquela época não era fácil o computador, da universidade, que quando eu estava um dia inteiro naquele computador, caía, eu perdia todos os dados. Olha, foi uma época difícil na minha vida, muito difícil eu fazer essa tese. Fiz a tese, fui defender, fiquei muito feliz, porque nisso o Fernando chegou. O Fernando era um professor maravilhoso, mas ele era muito problemático, ele era muito chato. Ele era muito assim, implicava com tudo que você fazia. Nunca estava tudo bom, sabe? Ele era um terror. Eu falei, meu Deus do céu, depois de tudo que eu fiz, depois de tanto sacrifício, esse homem tinha que chegar agora. E botaram ele para ser o analisador da minha banca. Ele vai querer que eu mude tudo, ele vai querer que eu mude a minha tese do princípio ao fim. Eu conheço o Fernando. Mas ele não quis. Ele me deu AAA na tese. AAA, todos deram. AAA! Eu não acreditei. Sabe? Aí eu soube por um aluno de Piracicaba que um professor estava me citando como exemplo de que, olha, não façam isso que uma aluna nossa, que ela fez até sozinha, foi muito sacrifício, não façam isso, escolham uma tese dentro de um assunto que um professor está fazendo, porque eles sempre querem que os alunos façam uma tese dentro de um trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, como exemplo de não façam isso, porque é uma loucura, né? Bom, eu fiquei muito feliz com a minha tese ficou super legal. E aí, nisso, eu estava em Piracicaba. A minha vida foi assim, né? Não tinha emprego, estava terminando, já tinha tese, mas eu vou trabalhar onde, né? Minha mãe já tinha morrido, eu estava... Para onde que eu vou? Vou trabalhar onde? Nisso, tinha um cartaz, assim, lá em Piracicaba, Companhia Vale do Rio Doce, procura candidatos, entrevista no Rio de Janeiro, porque a sede da Vale do Rio Doce é no Rio de Janeiro, né? Eu falei, Rio de Janeiro? Você imagina eu poder morar de volta no Rio de Janeiro, né? E, gente, será? Você quer trabalhar onde? Vou fazer essa entrevista. Foi um amigo meu, colega, que disse que tinha, e era no Rio, que estava todo mundo, mestrandos, né? Saindo de Piracicaba para ir lá fazer essa entrevista. E saindo de Viçosa, e saindo de Jabuticabal, e saindo do Brasil todo, porque era uma vaga na Vale do Rio Doce para um agrônomo. Uma vaga. Uma. Eu falei, quer saber?
eu vou lá fazer essa entrevista, seja o que Deus quiser, mas não, seja o que Deus quiser. Porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Gente, a gente tem que tentar. Se for não, é menos um não que você ouviu. Você vai ouvir vários nãos na vida, vários, né? Você não, bom, é menos um não, agora vamos para o próximo, né? Talvez seja um sim. Você entendeu? Você tem que estar preparado para o não, né? Você tem que lutar, entendeu? Eu vim, Tavares tinham feito a entrevista. Eu conto com muito orgulho, porque eu acho que Deus me ajudou muito também. Gente, eu fui contratada na entrevista. Na entrevista, só tinha uma vaga. Eu falei assim, mas calma, eu não estava preparada para ser contratada. Eu falei, mas eu tô terminando a minha tese. Eu não terminei minha tese ainda. Em Piracicaba. Eu vou precisar ir, eu tenho, o computador está lá. Você pode ir quantas vezes você quiser. Não tem importância nenhuma. Você vai, você só me dizer, olha, eu preciso, vai para Piracicaba. Não tem problema nenhum. Mas você é a pessoa que eu quero aqui, nessa vaga. Eu só dizia, mamãe, que a senhora ia ficar orgulhosa de mim por morar no Rio agora, né? Mas eu vou. Aí vim morar no Rio de Janeiro. De vez em quando eu ia a Piracicaba para processar. Eu tinha que ir de vez em quando lá, processar um monte de coisa, trazer de volta. Aí o meu marido, que na época era meu namorado, arrumou um computador emprestado de um amigo dele, que era uma coisa difícil, não existia esse negócio de laptop, né? Botou aqui em casa, na minha casa. A gente não morava junto ainda, era só namorado. E eu fiquei trabalhando na Vale, terminando a minha tese. Ótimo. E nisso se passaram alguns anos. E eu resolvi que eu tinha que sair da Vale do Rio Doce. Vem cá, essa história, como é que é? Você acorda um dia e decide assim, eu acho que eu tenho que sair da Vale, ou não, as coisas vão não é assim, não. Vão sedimentando, Eu vou me dedicando muito. Eu me dedico muito a tudo que eu faço, muito. Mas me dedico, mergulho, estudo, eu vou, eu luto. É porque as coisas são difíceis. Contando assim essa historinha, né? Tudo é muito fácil, mas assim, tudo é muito difícil. Tem projetos que você acredita e que as outras pessoas não acreditam, não é prioridade, ou tem outras pessoas candidatas a fazer aquilo e não você. Quer dizer, a vida corporativa é cheia de problemas, a gente tem que estar preparado. Isso fui aprendendo, tá, gente? Tecnicamente muito preparado, mas você tem que estar politicamente preparado. Esse aprendizado político que eu não tinha, porque a Dupont é uma empresa americana, eles te capacitam, te ensinam para ser eficaz, eficiente, máximo resultado, né? Caminhos. A Vale não. Eu aprendi o exercício palaciano. O exercício palaciano é uma coisa política dentro da Vale do Rio Doce. E me custou muito. Foi muito desgastante para mim. Saber calar, saber dizer não, saber esperar, saber falar com o fulano que vai falar com o ciclano que uma hora vai dar certo. Eu não sabia fazer esse jogo, sempre fui muito direta, sabe? Então, na Vale, na época... A Vale talvez tenha te dado uma virtude da paciência, talvez. Essa virtude da paciência é uma grande falha da minha pessoa. Eu trabalho a paciência porque eu não sou uma pessoa paciente, mas eu tento desenvolver o aprendizado da paciência. E a Vale, aos trancos e barrancos, com muita dor, foi me ensinando isso, sabe? Então, eu acho, gente, que eu li uma coisa na sinopse lá do seu programa, no canal do Boi, dizendo assim, o aprendizado, né? A gente tem que entender, está escrito lá, que a dor te ensina, né? A gente tem que entender que o sofrimento te ensina, te faz avançar. Então, eu aprendi isso na Vale do Rio Doce. Aprendi a esperar, aprendi a suportar, aprendi a aguentar o que eu não conseguia compreender, porque esse é o jogo político, né? Então, aquilo foi me enchendo a minha paciência. Eu comecei a pensar o seguinte, que eu estava gastando, de novo, muito neurônio, muito tempo, muita coisa em que eu poderia estar revertendo para a sociedade, né? De novo, aquele pensamento constante em mim, e que eu estava perdendo a oportunidade ali, naquele jogo que já tinha se esgotado para mim, já tinha muitos anos. Eu saí, porque o Jeffrey, saí com
Na época, se podia ter, sair, você mantinha o seu lugar, mas sem licença sem vencimentos, é o que chamava. Uhum. O Jeff foi trabalhar numa empresa chamada Videolar, do Uhum. Vírio Parisotto. Sim. E o Jeff falou, Carla, eu preciso de alguém. A Videolar não está posicionada no Rio de Janeiro, a gente tem não sei quantos produtos, fita, cassete, vídeo, tudo que você possa imaginar. Eu preciso posicionar isso no Rio de Janeiro. Ele falou, até que eu pedi uma licença sem vencimento e fui trabalhar para colocar os produtos da Videolar, distribuir, abrir canal, fazer isso tudo. E eu fiz tudo isso. Foi duro. Não teve graça nenhuma isso, porque era só vender, entendeu? Mas como eu sabia fazer isso, abrir canal de venda, não sei o quê, porque eu tinha feito isso com a Dupont, credenciei distribuidores no norte do Paraná todo para a Dupont. Eu fiz, porque o Jeffrey estava lá. Foi interessante, mas não foi assim, né? Eu não estava usando, assim, vamos dizer, nada de muito construtivo, né? Foi interessante para Videolar. Aí Carla, eu voltei... deixa eu te falar o seguinte, agora é o seguinte, eu vou te dar uma notícia que não é tão boa. Qual que é a notícia que não é tão boa? Essa conversa nossa aqui foi uma delícia, né? Se largar, a gente fica o resto da semana aqui conversando, né? Mas a gente tem poucos minutos e eu sei que você vai voltar para o agronegócio, depois do agronegócio você vai lá para Portugal, mas tem muita coisa para falar, então acelera. Vou acelerar. Aí pronto, aí eu saí da Vale porque eu fui chamada para assumir uma empresa, eu fui chamada, na verdade, para fazer, como dentro da Vale, eu trabalhei com a McKinsey, no planejamento estratégico da Vale, eles escolheram algumas pessoas para fazer parte do grupo que ia trabalhar. E eles me escolheram, graças a Deus eles me escolheram, porque eu aprendi uma ferramenta poderosíssima de planejamento estratégico com a McKinsey. Então, eu fui chamada pelo dono da Agrícola Fraiburgo, que me conhecia há muitos anos, e ele ele ficou 1 ano me chamando. Então, eu pedi demissão da Vale do Rio Doce para ir trabalhar na Agrícola Fraiburgo. E as pessoas disseram que eu estava louca, porque ninguém pede demissão da Vale do Rio Doce, ou ninguém pedia demissão da Vale do Rio Doce. Então, a Carla enlouqueceu, conheceu um português, foi morar em Portugal. Corriam boatos nos corredores da Vale, você está entendendo? Mas não era nada disso, eu fui assumir a diretoria da holding, da Vinifruti, que era a holding da Agrícola Fraiburgo, onde eu fiquei 2 anos e meio aqui no escritório do Rio, desenhando planejamento estratégico dessa empresa, que era a maior produtora de frutas do Brasil, que tinha uma composição societária complicada de italianos, espanhóis, franceses, entendeu? Então, e que tinha uma história de sócios majoritários com minoritários muito complicada, muito traumática. Então, eu fiz daqui do Rio o planejamento estratégico, evidentemente indo lá, etc. e tal. E eu falei assim, a gente precisa implantar dentro dessa empresa uma metodologia de controle, de indicadores, de produtividade, de contabilidade, tudo que você possa imaginar. A tal ponto eu fui aprofundando que, depois de 2 anos e meio, os acionistas me chamaram para ser a presidente da empresa, CEO da empresa, o que significa que eu tive que ir para Fraiburgo. Então, eu ia para Fraiburgo segunda e voltava sexta para o Rio de Janeiro. Isso era uma aventura, porque... mexi no computador. Não pode mexer. Não tem problema, vai, toca a bala. Aí assumi a empresa, assumi a presidência da Vale do Rio Doce, não, da Agrícola Fraiburgo, e foi tudo que eu queria na minha vida, sabe? Tudo que eu vinha procurando e pedindo, porque eu pude realizar tudo que eu queria. Formação dos executivos, todos os treinamentos que eu tive na Dupont, eu chamei os mesmos treinadores, dei o treinamento para os executivos da Agrícola, e depois para o nível de média gerência, e depois para o nível operacional, porque a gente começa do topo, para fazer a cabeça de quem está no comando, para depois ir para a média gerência, para depois ir para o operacional. Eu consegui treinar a empresa toda, fiquei lá 9 anos, 2 anos e meio na holding e 6 anos e meio na presidência da empresa. A gente conseguiu ver coisas incríveis, né? E quando eu fui para lá, Você levou até ministro lá, né? Foi dois ministros foram lá. A gente implantou a rastreabilidade, né? Eu dividi os 3.000 hectares de maçã da Agrícola Fraiburgo em células de 5 hectares cada um, onde eu monitorava tudo que saía dali. Cada 5 hectares era uma unidade de mensuração de insumo de hora máquina e de hora homem, né?
Eu contei com 2 consultorias, que foi a Cooper Lybrand e a consultoria do Matei, na época. Você transformei você transformou completamente uma fazenda de 3 mil hectares em 600 fazendas de 5 hectares, é isso? E a gente atingiu assim, o topo do topo. Começamos a fazer maçã orgânica, começamos a fazer controle biológico de pragas, começamos a ser modelo para as outras fazendas de maçã da região. Olha, ganhamos 6 prêmios nacionais de produtividade, de excelência, de inovação, tudo. Implantamos a rastreabilidade lá, por causa que eu dividi essa parcela. O Prastini de Moraes ficou enlouquecido, foi lá, falou, eu quero isso no gado do Brasil. Quer dizer, foi assim, uma coisa fantástica. E depois eu completei o meu trabalho, eu fui contratada a princípio para ficar 2 anos, e fiquei 9, chamei o acionista e falei, agora eu preciso ir embora. É sempre eu que me demito, né? Mas como você vai embora? Ele já não morava mais no Brasil. Eu falei, eu preciso ir embora. Então, se você quiser, agora a gente pode contratar um executivo. Eu seleciono um executivo para você. Ele falou, não, eu vou voltar para o Brasil, porque aí agora só fica ou você ou eu. Eu não quero ninguém aí, ou você ou eu. Aí ele voltou para o Brasil, desfez a casa dele toda, né? Mandou o filho para morar nos Estados Unidos. Ele foi embora e ele assumiu a empresa, entendeu? Foi a NBS, a consultoria que na época existia. E aí eu vim embora para o Rio de Janeiro, e aí já estamos no final. E é onde eu estou agora, desde 2003, eu abri o meu próprio negócio, a minha própria empresa, onde eu aliei os interesses da minha vida pessoal, né? Porque nisso eu já estava com 40 e poucos anos, acho que 40, não, 35 anos, uma coisa assim. Sei lá, tem que fazer as contas. Aí eu abri o negócio que utilizei o planejamento estratégico para a minha própria vida. Eu fiz um planejamento estratégico da minha vida. E hoje eu tenho essa empresa, que é o Asavini, azeites e vinhos que eu amo. E eu represento aproximadamente 14 vinícolas, 13 de Portugal e uma da Espanha. Tem vinhos e azeites, e eu sou a representante exclusiva deles no Brasil. Faço a gestão das marcas, conheço os mercados aqui, conheço os produtos lá, quer dizer, conheço os canais comerciais. Eu estou nisso há 18 anos. Olha só. Pena que a gente não tem um vinho aqui para brindar. Por isso que, pelo que você falou no começo da entrevista, você montou isso com 44 anos, tá certo? Então, só para deixar isso claro. E você também teve um período que você foi diretora aí do Instituto Brasil de Frutas. Como é que... sim! Eu inventei que eles tinham que investir no marketing da fruta. Então, eu inventei o cargo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu sou a diretora de marketing. Aí eu fiz uma campanha linda, maravilhosa de fruta, linda. E naquele ano o Brasil ganhou o Prêmio Internacional de Campanha de Marketing de Fruta. Você acredita? Eu nunca tinha feito. A nossa campanha foi linda. A gente premiou, demos um computador Apple, fizemos uma campanha da maçã. Enfim, foi bem legal. Eu também fui diretora da AEB, da Associação de Exportadores do Brasil, que a gente exportava muita maçã. Eu sempre tive muita participação em associação, porque eu acho que o grupo, a gente tem que pensar no grupo, e a gente pensa muito só no indivíduo. Eu acho que a gente, como sociedade, a gente tem que pensar no grupo. O grupo tem que melhorar junto, não é só eu melhorar sozinha. Nós temos, por isso, capacitei os nossos parceiros, funcionários da Agrícola Freiburgo. Eles hoje são, todos eles, líderes nos seus negócios. A gente tem que formar líderes, entendeu? É nisso que eu acredito. O Jeffrey, ele é assim, ele também cria líderes, e eu acho que criei alguns, entendeu? E aí a gente vai vivendo, o que a gente leva dessa vida, né? A gente não pode viver na vaidade, no orgulho pessoal, isso não é vida. Vida é compartilhar, né? Vida é ver as coisas florescendo, as coisas dando certo, a força do bem funcionando, né? Então, eu acho que a gente é guiado pela força do bem. Nesse período eu fiquei muito doente também, eu fiquei bastante doente. Eu tive câncer 4 vezes, né? Tirei pulmão, tive câncer no osso da cara, tive câncer no pulmão, enfim. E também foi uma superação, porque eu não era nem para estar viva aqui agora. Eu não tenho mais nada, você entendeu?
Eu tive médicos maravilhosos, eu nunca deixei de acreditar que ia dar certo, não sei. Eu não sei se é uma voz que me dizia que vai dar certo. Então, assim, se a gente tem que dar uma mensagem aqui, está acabando, né? A gente tem que nunca desistir, nunca desistir. Se você não tem todas as ferramentas e você acha que você precisa adquirir, vai atrás, estuda, procura, reza, se fortalece. Eu sou muito religiosa, não de uma religião, mas eu acredito na força da criação, entendeu? Então, a gente tem que se alinhar com a força da criação. E ela vai nos ajudar. Você perguntou, o que se acorda? E você pensa, não, eu sinto que alguma coisa já não está mais dando ali. Eu insisto muito. Parece até que não. Eu insisto muito, eu dou tudo, eu tento. Mas você tem que perceber que, em algum momento, aquilo se esgotou, que o seu caminho é outro. Então, você tem que estar atento. Para onde eu vou? Eu estou preparada? Eu vou estudar isso para poder me preparar. Eu acho que a vida é um exercício de atenção. Ela não é um exercício de distração para mim. É um exercício de atenção. Eu fui bandeirante, né? Então, o Baden-Powell dizia assim, sempre perata, sempre atento. E eu aprendi isso, criança, sabe? Então, a vida, para mim, é um exercício de atenção e de ação, né? Execução. É isso. Ô, Carla, show de bola. Eu adorei essa conversa aqui, falando Obrigada, Carlão. Contigo aqui, uma história de vida extraordinária. Obrigada, Carlão. Eu passei por um processo também nos últimos 2 anos de transformação pessoal. Se você assistir meus primeiros vídeos lá, você vai falar assim, mas esse não é o Carlão com quem eu conversei. Depois você assiste lá. E vou assistir. Aí você vai entender o que eu estou falando. 71 quilos a menos sem bariátrica. Então, assim, que máximo! Pois parabéns! É uma transformação e tanto. Você falou algumas palavras, e eu sempre falo que são 3 palavras: a decisão, o planejamento, que é o estudo, o conhecimento, e a ação. Essas são 3 palavras imbatíveis. E eu queria deixar aqui essa mensagem de agradecimento, de gratidão imensa pela sua presença aqui e desejar que todos que estão aí nos assistindo pelo canal do Boi, eu quero agradecer imensamente a sua audiência e o privilégio de ter tido a sua atenção nesse período aqui. Carla, super obrigado. Gratidão. Obrigada, querido. Beijo a todos. Obrigada, Carlão. Isso aí, gente. Este foi mais um Domingão do Carlão. Conversei aqui com a Carla Salomão. Que história saborosa, show de bola. Se você chegou agora, não deu tempo de assistir, depois você vai lá no nosso canal no YouTube, assiste lá, que vai estar tudo lá. Aproveitando que nós já estamos falando de YouTube, se vocês ainda não se inscreveram lá no nosso canal, a hora é agora, se inscreve lá no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, se você não gostar, deixe o seu dislike, deixe os seus comentários e, principalmente, faça como a Carla vai fazer, eu tenho certeza, compartilhe esse vídeo com toda a Carla, obrigado! Obrigado a todos pela audiência. Beijão! Do Carlão, super abraço para todos vocês, eu vejo todo domingo! E eu vejo todos vocês no domingo que vem. Valeu!